Olá, meu nome é Reinaldo Neves e sou diretor técnico da Equação Informática. Esta é uma apresentação do processo de auditoria de endereços, um serviço prestado pela Equação para empresas dos mais diversos ramos de atuação. O endereço cadastrado em arquivos de clientes, correntistas, usuários e consumidores é parte essencial do principal ativo das organizações e, infelizmente, recebe pouca atenção e cuidado, apesar de sua importância para as diversas ações e rotinas da empresa. Endereços escritos de forma correta, padronizados e com CEP devidamente assinalado, levando em consideração faixas de numeração, lado par e ímpar dos logradouros, têm influência direta nos custos de processamento geográfico. Nos processos que envolvam impressão e postagem de correspondência, as economias geradas por um processo de qualidade de endereços são ainda maiores. Além, é claro, dos custos diretos mensuráveis na impressão, postagem e tratamento de correspondência devolvida, existem os custos indiretos gerados pelo atraso na entrega da correspondência, seja ela uma promoção ou uma fatura, a insatisfação do cliente, funcionários para atender esses clientes, nova emissão e postagem de documentos e por aí vai. A auditoria de endereço e qualidade na entrada dos dados também exercem influência em processos de prevenção de fraude e venda direta ou em análise de crédito, na medida em que é possível detectar endereços falsos ou de caixas postais ou agências de correio utilizados como endereço de correspondência e residência de um proponente. Os endereços a serem processados podem ser enviados em arquivos de texto fixo ou delimitado, SQL, DataEasy, Excel e outros. Em nossa demonstração, vamos acompanhar o processamento de um arquivo de cobrança em formato ASCII fixo, onde os endereços estão divididos em duas partes. Uma primeira com o tipo do logradouro e o nome do logradouro, muitas vezes com o tipo abreviado ou não abreviado, e uma segunda parte do endereço separada com o número e o complemento do mesmo. Após serem recebidos pela equação, esses dados são transformados em arquivos DBF, um padrão de dados quase universal e facilmente importado e exportado para qualquer ferramenta. Os dados originais são mantidos em uma área do arquivo e duplicados em campos de trabalho, onde serão processados e padronizados de acordo com o arquivo de referência do guia postal. Ao abrir esse mesmo arquivo dentro do auditor de endereços, é feita a correspondência dos campos com as informações a serem processadas. Indicando quais os campos de trabalho, o campo onde será gravado o novo CEP do arquivo auditado, o resultado ou ocorrência que irá nos dar uma estatística do processamento feito em cada registro e o código verificador de barras desse CEP para impressão de correspondência. No caso em que os endereços estejam as informações de nome, número e complemento, é necessário indicar qual é o campo e quais as informações que ele contém. Em seguida, o arquivo passa por um pré-processamento que irá separar as informações de endereço em suas partes básicas: tipo do logradouro, nome, número e complemento. Este é um endereço já pré-processado, onde temos o endereço devidamente separado, um campo identificando o tipo do logradouro já com a abreviatura, o nome do logradouro, o número, o complemento que não sofre processamento durante o processo de auditoria, o bairro, a cidade, o CEP original e a própria UF. Feita essa separação, o arquivo sofre um primeiro processamento em modo automático, onde são aplicados
diversos algoritmos para localizar o endereço correspondente no guia postal. A pesquisa exata do logrador é a mais trivial possível. Depois é feito um processamento por pesquisa aproximada com caracteres, remoção de títulos e preposições, tratamento de abreviaturas, pesquisa fonética. Durante o processamento é possível acompanhar o que vai acontecendo com cada registro. O registro separado é apresentado. Conforme ele vai sendo validado, é atribuído um CEP, e nós temos um acompanhamento de quantos registros foram processados, a confiabilidade ou o percentual de registros validados em relação ao total e um tempo estimado para esse processamento. Na barra de status nós temos uma apresentação dos diversos algoritmos que estão sendo executados durante esse processo. Durante o processamento são aplicados também diversos dicionários com o objetivo de identificar e corrigir erros no nome das cidades, nomes das ruas, grafia de palavras, erros de digitação e abreviatura de títulos e logradouros. Eu vou eliminar o processamento de alguns algoritmos de forma que nós possamos acelerar esse processo e passar para as demais etapas da nossa demonstração. A eliminação de algumas etapas no processamento não vai influir no resultado final do processo da auditoria, pois o processamento ele pode ser repetido diversas vezes. Na realidade, ele passa por diversas repetições. Uma vez feito todo o processamento automático, o arquivo passa por um processo de revisão manual, aplicando-se diversos algoritmos de separação de registros para que um operador possa efetuar correções onde o software não pode tomar uma decisão de forma correta. Por exemplo, finalizado o processo de auditoria, é possível verificar cidades que estejam com a grafia errada. Por exemplo, erros de acentuação que não puderam ser convertidos de forma automática. Em operação manual é possível trocar essas informações, completá-las e efetuar um novo processamento apenas dos registros editados manualmente. O processo de auditoria de endereços, na realidade, acaba se comparando a grosso modo, a descascar uma cebola. Um primeiro processamento vai retirar e validar aqueles endereços que estão obviamente corretos, infelizmente a minoria deles. Feitas algumas correções, um novo processo vai isolar e validar mais alguns endereços, até o ponto em que não seja possível mais efetuar nenhum processamento automático. Desse ponto em diante, aliás, toda operação é feita através de processamento manual. São verificados registro a registro, é verificada as informações, são pesquisadas contra a base de CEPs do correio, e aí sim as informações são validadas e inseridas manualmente ou praticamente manualmente no arquivo. Algumas edições acabam sobrando, seja por processamento ou quebra de informação incorreta.
E esse procedimento é executado até que não seja possível validar mais nenhum endereço do arquivo. Finalizado todo o processo, os dados são separados e devolvidos ao cliente em dois lotes, um com os registros validados e devidamente padronizados, com CEP ou um novo CEP, é claro, preenchido. A padronização é visualizável quando a gente faz a ordenação dos endereços, todos os endereços numéricos da mesma forma, grafados da mesma forma, todos os endereços alfanuméricos com a mesma grafia, com o mesmo padrão para títulos, eliminando-se as diversas formas de escrita e abreviatura, por exemplo, para almirante. Os bairros devidamente padronizados. Dentro do Rio de Janeiro, todos os bairros de nome Bangu com a mesma grafia. Bela Vista, Benfica e assim por diante. O resumo estatístico gerado após o processo de auditoria mostra o que aconteceu e as alterações efetuadas nos dados originais. No caso dessa apresentação, foram validados 93% dos endereços e tendo um índice de erro de 38,99% nos CEPs originalmente cadastrados. Ou seja, mesmo que o endereço estivesse correto, em um processo de correspondência, 38% das cartas postadas a partir dessa base de dados ou não seriam entregues ou seriam entregues após muito tempo, pois um endereço corretamente cadastrado e com o CEP correto do endereço, ele é entregue em 24 horas de uma cidade para outra e até 48 horas de uma capital para o interior. Não estando o CEP correto e sendo necessário o correio fazer um reprocessamento da correspondência, esse prazo pode estender-se por até uma semana. Com isso encerramos esta apresentação. Maiores informações podem ser obtidas em nosso site ou por e-mail ou telefone. Obrigado por sua atenção e audiência.